Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo William Machado Araújo e sou membro do grupo PET Engenharia Elétrica UFPR. O nosso projeto ele visa auxiliar o meio acadêmico e para isso a gente vai começar a partir de hoje, na verdade já começou algumas aulas, a produzir materiais de algumas matérias que tenham um grau de dificuldade um pouquinho maior para ajudar o pessoal. E a aula de hoje que eu vou ministrar, ele fala sobre a dinâmica de sistemas lineares. É uma matéria voltada para sistemas lineares de controle, uma matéria de controle que para o nosso curso na UFPR é uma matéria do sexto período. Beleza, vamos passar rapidamente pelo nosso sumário do que a gente vai ver hoje. Só lembrando que, por ainda ser um aluno, eu não tenho tanta base para afirmar muitas das coisas que eu vou estar dizendo. Muitas das coisas eu estudei e coisas que eu aprendi com o meu professor em sala de aula. Mas pode ter algum errinho, alguma coisinha assim, então desde já vou pedindo desculpas se houver. A gente vai fazer uma breve introdução do porquê a gente estuda sistemas lineares de controle. E passando por isso, a gente vai trazer um exemplo prático que acontece no cotidiano de todos. E após isso, a gente vai falar um pouco sobre sistemas lineares e a gente vai caracterizar o que é um sistema linear. Após isso, a gente vai passar rapidamente por função de transferência, de como achar uma função de transferência e como é a característica de uma função de transferência. A gente vai ver também álgebra de blocos e o conceito de estabilidade. Beleza, vamos lá. Então, vamos começar com a introdução. Eu aposto que muitos de vocês conhecem ou já viram alguma imagem ou algo a respeito do que é isso, que simplesmente é uma usina hidrelétrica e ali a gente consegue ver basicamente o modelo de como ela é construída e de como ela fica no meio ambiente. Mas o que importa para a gente, nesse momento, é saber o seu funcionamento e aonde o controle está relacionado. A gente vai pensar a partir de agora não mais a gente vai produzir alguma coisa, a gente tem vamos dizer, um sinal de entrada, a gente vai passar para algum sisteminha, alguma coisinha, e a gente vai ter um sinal de saída. Vamos dizer um exemplo, a gente está brincando com o Arduino, a gente manda um código no Arduino e fala assim, manda um sinal alto na porta X. Tá? E acende um LED. Esse LED aceso é nosso sinal de saída. A gente não tem mais um sistema de malha aberta que a gente chama. Isso é um sistema de malha aberta, onde a gente não tem a necessidade de fazer um controle de precisão daquela intensidade luminosa. Numa usina hidrelétrica, um dos parâmetros que a gente utiliza, que a gente precisa ter controle, é a frequência. Pois se a gente não tem um controle da nossa frequência, a gente pode acabar queimando algum equipamento que não trabalha naquela frequência, a gente pode estar prejudicando a vida útil de uma bateria, de um celular, de um notebook, entre outros aparelhos. E como funciona esse sistema numa usina hidrelétrica? Basicamente assim, a usina hidrelétrica tem várias etapas. A gente tem o reservatório, a gente tem o canal, a gente tem o duto onde vai estar passando a água para ir para as turbinas e a gente tem o rio. Relacionando a turbina, tem o gerador, a casa de força e as linhas de transmissão. Mas não pensando na questão de como é produzida a energia, a gente vai pensar de como a gente realiza o controle para que a gente tenha uma energia com 60 Hz. Basicamente, a gente tem duas coisas que estão relacionadas nessa imagem, que seria a quantidade de água que está passando no duto e a velocidade da turbina. Se a velocidade da turbina for muito alta, a gente vai ter, por consequência, uma frequência maior.
E isso está entrelaçado pela quantidade de água que está passando no duto. Mas beleza, como que a gente consegue saber qual que é a quantidade de água necessária que tem que passar naquele duto para que a gente tenha uma frequência de 60 Hz? Então, essa parte, ele tem todo a questão de um sistema de malha fechada. Essa é a diferença. A gente tem um sistema de malha fechada que vai estar sempre analisando. Ele vai estar sempre analisando, ele vai estar analisando. Com essa quantidade de água, minha turbina está girando uma velocidade, e com essa velocidade eu tenho uma energia sendo produzida com tal frequência. Com essa quantidade de água, está tendo uma velocidade muito alta. Então o que a gente faz? A gente vai lá e vai fechando um pouquinho desse canal, dessa portinha. Fechando um pouquinho dessa portinha, a quantidade de água que vai estar passando vai ser menor, a velocidade vai ser menor e a frequência vai ser menor. Mas espera, se eu diminuir muito, a frequência também vai diminuir. Então, a gente sempre tem que estar analisando qual que é o ideal dessa portinha para que a gente tenha a quantidade de água necessária e suficiente para que a gente tenha uma frequência de 60 Hz. E agora, jogando tudo para essa imagem, a gente consegue visualizar o que é o sistema que tanto eu estou falando. Seria basicamente assim. A gente tem um sinal de referência, que para esse caso é uma frequência de 60 Hz. A gente tem um sinal de erro, que eu já vou detalhar o que é. A gente tem o controlador, que seria a portinha abrindo e fechando, abrindo e fechando. A gente tem a variável manipulada, que é a quantidade de água que está passando no duto. A gente tem um processo. O processo também pode ser conhecido como planta, ou, sendo mais simples para a gente, ele é a nossa turbina. E a nossa turbina, ela tem uma perturbação externa, que seria basicamente o atrito, a força magnética no gerador. A gente tem uma perturbação que vai estar atrapalhando a velocidade da turbina. E aí a gente tem o nosso resultado, o sinal de saída, que é a energia produzida. E o que acontece no sistema de malha fechada? Se fosse um sistema de malha aberta, que nem eu tinha comentado para vocês, seria basicamente assim. Eu tenho o sinal que eu mandei, eu tenho o LED que acendeu, eu tenho, vamos dizer, o Arduino, que seria o nosso controlador, seria o nosso processo, o LED acendendo, e esse é o resultado final. Agora, em malha fechada, a gente não tem mais isso, não é tão simples. Ele vai ficar assim. A gente tem o nosso sinal de referência, a gente tem o controlador, o processo e o resultado, ele vai, vamos dizer, a energia foi para a linha de transmissão, mas também ela volta, ela faz uma comparação com o sinal que a gente está utilizando como referência, e daí ele manda um sinal de erro para a gente. Que seria basicamente assim. Na primeira vez que eu liguei lá, a gente gerou uma energia com 59 de Hz. Essa energia, ela tem um erro de 1 Hz, porque a nossa referência é de 60 Hz. Com esse 1 Hz de erro, o nosso controlador ele vai tentar se ajustar, ele vai abrir ou vai diminuir mais aquela portinha para que a nossa água passe com maior velocidade ou menor velocidade, e assim a gente vai diminuindo o erro de tal forma até a gente chegar no erro zero. Então, chegar no erro zero quer dizer que a gente chegou no nosso 60 Hz perfeito. Mas deixa eu desapontar vocês, acho que todo mundo já sabe disso, mas nada é perfeito. Então esse processo nunca acaba, porque nunca vai chegar no 60, nunca é uma palavra muito forte, mas a gente pode chegar no 60 Hz, mas ele pode ter uma variaçãozinha por causa de uma perturbação, pode ser que a quantidade de chuva que está caindo lá fez com que produzisse menos energia hidrelétrica, tiveram que parar. Alguma coisa sempre acontece e esse processo nunca acaba. A grande questão é que a gente coloca uma margem de erro para que o nosso sistema, vamos dizer,
trabalhe de uma forma consideravelmente ideal. A margem de erro, vamos dizer, seria de 57 Hz a 63 Hz. Se a nossa frequência ficar variando dentro dessa faixa, quer dizer que nosso processo está trabalhando bem. Se ele estiver fora dessa faixa, ele não trabalhando bem, e a gente tem que tentar diminuir o erro ou parar a produção de energia, porque vai queimar os equipamentos que vão utilizar essa energia. Beleza. Eu trouxe essa outra imagem que é igual, mas nela eu começo a trazer para vocês as notações de como a gente vai estar utilizando. A gente não vai ficar toda hora olhando assim, é o sinal de referência, é o sinal de erro, é o sinal do controlador. Não, a gente vai começar a utilizar essas variáveis que representam tudo aquilo que eu já tinha falado, que seria o sinal de erro, o sinal de referência e tudo mais, mas a gente vai começar a trabalhar de uma forma mais matemática. A partir de agora, a gente vai utilizar bastante matemática, porque essa matéria, esse conceito, não vou dizer que é puramente matemático, porque a parte construtiva, teoricamente, a gente aprende em outras matérias, que seria a questão de amp-op, amplificadores, e entre outras ferramentas que a gente utiliza para construir algo que a gente vai estar calculando. Beleza. Sabendo de tudo aquilo, a gente vai começar a ver a parte matemática, que nem eu disse para vocês. E a gente vai começar com sistemas lineares e definir aquelas variáveis que eu estava tanto citando, o que é um sinal, o que é um sistema, para que a gente possa começar a entender um pouco melhor. Então, um sinal são funções que carregam algum tipo de informação sobre o comportamento de algum fenômeno físico. Seria frequência, seria temperatura, intensidade luminosa, algum sinal que ele vai estar carregando alguma informação de um fenômeno físico. E um sistema descreve o comportamento de algum processo físico. Então, se a gente fosse olhar, ele seria isso aqui, basicamente. O sinal seria o que estaria entrando, vamos dizer, o nosso sinal de referência que a gente quer alcançar. Ele vai estar passando por algum processo, vamos dizer, no nosso caso de engenharia elétrica, seria sensor, um atuador, um controlador. E aí, passando por esse processo, a gente vai ter um resultado. Então, seria basicamente uma funçãozinha. A partir de uma entrada e de uma operação, aí a gente vai ter uma saída. Essa saída pode ser igual, pode ser diferente. Isso varia dependendo do seu sistema. E sabendo disso, a gente tem que... Não sei se vocês já repararam, a gente está falando bastante. O título já fala, dinâmica de sistemas lineares. Então a gente tem que separar o que é linearidade e o que não é linearidade. E pensando nisso, eu busquei trazer uma definição dentre 8 que fosse mais visível, que seria mais palpável de você dizer, isso é um sistema linear, isso é um sistema não linear. E ele é o teorema da superposição. Um sistema linear, ele satisfaz o teorema da superposição. Se ele satisfazer o teorema da superposição, ele é linear. E o teorema da superposição, ele fala pra gente, se a gente tem uma função y1, e ela é definida por esse sistema com essa variável, e a gente tem um sistema, uma função y2, representada por esse sistema e essa variável, então se a gente tiver uma terceira função que seja igual não é um produto, seria basicamente uma constante vezes a primeira função, o conteúdo da primeira função, mais uma constante vezes o conteúdo da segunda função, a gente vai ter que essa função pode ser representada pelo produto daquelas constantes pelas suas funções. Não sei se ficou bem claro, mas eu trouxe um exemplo para tentar deixar mais claro para vocês, explicar um pouquinho melhor. A gente tem que o nosso y1 ele é igual a 3x. E a gente tem que o nosso y2 é igual a x. A primeira constante A seria 1, a constante B seria 2. E assim, sabendo disso, a gente pode utilizar o procedimento que eu acabei de explicar.
seria basicamente, a gente pega o conteúdo da primeira função, da nossa variável, e a gente multiplica pela nossa constante. É a mesma coisa pela segunda. E a gente vai chegar no resultado. Isso só vai ser válido, só vai ser linear se eu pegar a função, não a variável, não o conteúdo da primeira variável, e multiplicar ela pela mesma constante e o resultado for igual. Agora, se eu pegasse uma segunda função, onde que só muda que eu acrescentei um mais um. Se a gente for analisar, a gente vai ver o quê? Que essa terceira função, ela não é igual à soma do produto dessas funções individualmente. Juntas, desculpa. Então a gente consegue ver que essa aqui é uma função linear, um sistema linear, onde as duas funções satisfazem o teorema da superposição, e essa aqui ela não satisfaz, então ela é uma função não linear, porque ela não satisfaz o teorema da superposição. Beleza. Sabendo disso, a gente vai ver um outro conceito que seria sistemas lineares invariantes no tempo, também conhecido como SLIT. Sistemas invariantes no tempo seria basicamente o quê? Sinais de entrada. Se o sinal de entrada for deslocado no tempo, o sinal de saída também é deslocado no tempo. Então, se a gente tem um sinal onde a gente varia ele no tempo com o período t, o sinal variando no período t, a sua saída também vai estar variando com o período t também. Seria basicamente isso. Então, ele depende do tempo. Se a variável muda com o tempo, a saída também vai mudar com o tempo. Vai demorar mais, no caso. Espero também não estar indo muito rápido. Tá, beleza. Pensando nisso, seria importante que você tivesse uma noçãozinha básica de função de transferência, que seria circuitos 2, para que vocês consigam entender um pouquinho do que a gente vai começar a aplicar. Porque a gente tem duas opções de resolução dos sistemas lineares de controle. A gente pode utilizar EDO, que daria muito trabalho, equações diferenciais daria muito trabalho, ou a gente pode utilizar o método de Laplace. O método de Laplace ele facilita bastante para nós, pelo fato de a gente trabalhar com polinômios, nesse caso. A gente vai trabalhar com polinômios de grau n. Então, pela nossa definição, a gente tem que a divisão entre a transformada de Laplace do sinal de saída pelo sinal de entrada. Essa é a definição do que é a função de transferência. Então, você acha o sinal de saída, você acha o sinal de entrada, divide um pelo outro e a gente tem o sinal de transferência. A função de transferência. E fazendo isso, a gente pode utilizar também o conceito de equações diferenciais, que nem eu falei para vocês. Seria basicamente a gente faz uma manipulação para que a gente caia em derivadas ou integrais, e a partir disso a gente tenta resolver uma EDO pelos métodos apropriados. Eu não vou especificar os métodos porque a gente vai utilizar Laplace nesse caso. Mas resolvendo o circuito e achando a equação diferencial dele, a gente pode simplesmente jogar ele para Laplace, ou de Laplace a gente pode jogar para a função diferencial. Tá. O legal de a gente trabalhar com função de transferência é que a gente pode ver que é uma função racional. Ela é simplesmente divisão de polinômios. Interessante. O que isso nos ajuda? Se a gente tem duas divisões de polinômios, a gente pode achar dois parâmetros que a gente chama de polos e zeros. Polos e zeros seria basicamente as raízes que fazem que nosso polinômio zere ou que não exista. Se for as raízes do polinômio do numerador, ele será os zeros. Será os polos, será os pontos a qual faz o divisor zerar, e assim, basicamente, se fosse pensar matematicamente, não existir.
Mas para a gente não pensa tanto nessa questão de não existir. A gente só está pensando em encontrar quais são esses pontos. Quais são os pontos de zeros, as raízes do polinômio do numerador e quais são os pontos de polos, que seriam as raízes do divisor. Eu espero também não estar indo muito rápido, mas é que são conceitos que teoricamente já deveriam ter visto no nosso curso, pelo menos, e que remetem a matemática do ensino médio. Então, a questão de como achar as raízes, de como você resolver um polinômio. Então, esses conceitos assim eu não vou estar trabalhando muito, porque não é a nossa ideia, mas eu queria trazer para vocês de novo, tá? Beleza. Tá, agora a gente vai ver um pouco sobre álgebra de blocos. O que seria a álgebra de bloco? No começo da nossa aulinha, a gente viu aquele sistema, que eu falei que era um sistema de malha fechada. Mas aquilo ali ainda era um sistema bem bonitinho. Bem bonitinho, e a gente percebe que quando a gente começa a trabalhar com algum projeto, a gente não tem um sisteminha que seria um controlador, um processo e uma malha. Não. A gente começa a ver processos cada vez mais elaborados. Ele vai ter 2, 3, 4 malhas de realimentação, vai ter alguns pontos de soma de sinal, alguns pontos de derivação de sinal, e por isso que a gente traz esses conceitos para que vocês já conheçam e possam entender como eles funcionam, até a questão dos símbolos, do que cada um representa para a gente. Então seria basicamente assim. Essa bolinha com mais e o menos, ele representa uma soma. Mas já que a gente tem o mais e o menos, ele vai representar, nesse caso, uma divisão. Se fosse o mais e o mais, uma divisão não, uma subtração. Se fosse o mais e o mais, ele representaria uma soma. Então, esse círculo ele vai representar alguma operação que será mais ou menos de dois sinais. Então, seria um sinal de referência e um sinal de saída, que nem se fosse uma linha fechada. Um sinal de entrada e um sinal de perturbação. Eles vão estar se somando e a soma desses dois sinais vai estar ocasionando um sinal de erro. Esse é um sinal equivalente dessa operação. E a gente tem também um ponto de derivação, que seria basicamente um ponto de nó, onde, se a gente fosse brincar em circuito zoom, seria um ponto onde a tensão são iguais. Então seria basicamente o sinal que está aqui, está indo para cá, é o mesmo sinal que está vindo aqui para baixo. Então é um ponto onde o sinal se divide igualmente, sem perder a sua informação. E sabendo como eles funcionam, a gente vai aprender a fazer as operações com esses bloquinhos. Porque cada bloquinho disso aqui pode ser já uma função de transferência, que a gente vai utilizar para fazer uma operação para achar uma função de transferência global. Então, para utilizar blocos em série, o resultado disso aqui seria basicamente o produto desse processo com o produto desse processo. Se a gente tivesse em paralelo, ele seria basicamente o quê? Seria a soma desses dois processos. Então, o resultado que vai estar saindo vai ser a soma desses dois processos. E quando a gente tem uma realimentação, ele é um pouquinho diferente. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto do que está em cima dividido por 1 mais. Esse mais, ele pode ser um menos dependendo desse sinal aqui. Se aqui fosse menos e menos, isso aqui poderia ser um menos. Só para deixar bem claro para vocês. Nesse caso, que é um mais e um menos, esse aqui é um mais para a realimentação. Divididos por 1 mais o produto dos dois processos. Desse processo que está aqui e do processo que está aqui embaixo, que está no ramo da realimentação.
Mas e agora, se a gente tivesse tipo, dois bloquinhos aqui em cima? Seria o quê? Vou chamar aqui ó, de G1, aqui seria o G3, só para não confundir, e aqui seria o G2. Ele seria o quê? Isso aqui seria basicamente G1 vezes G3 divididos por 1 mais G1 vezes G3 vezes G2. Então você percebe que basicamente isso aqui esse G1 está representando, pode estar representando várias coisas ao mesmo tempo, pode estar representando 10 bloquinhos juntos. A única coisa que difere é que eu fiz uma operação que juntei em um só e depois eu fiz a realimentação para encontrar qual é a característica do nosso sinal de saída. Isso aqui basicamente é a nossa função de transferência que a gente está encontrando. Essa aqui é a função de transferência de uma realimentação. Essa aqui é a função de transferência de um sistema em paralelo. Essa aqui é a função de transferência de um sistema em série. E pensando, que nem eu falei para vocês, que a gente começa a encontrar sistemas que é bem mais complexos, a gente tem que aprender a manipular esses bloquinhos para que a gente consiga resolver. Porque às vezes cai um sistema que sem alteração a gente não consegue mudar. A gente não consegue resolver o nosso problema, encontrar qual que é o nosso controlador para resolver o nosso problema de frequência. Então, basicamente, a gente vai ver primeiro alteração de derivação, que seria o pontinho de derivação, o sinal que são iguais. Então, se eu tenho um sinal x1 que está passando pelo bloco G, e ele está se dividindo em dois ramos, em outro ponto, eu posso simplesmente colocar ele aqui, eu coloco G1, o G aqui, daí o x2, daí eu coloco a nossa derivação antes do bloco, então eu coloco no x1 mesmo, passando por um outro bloco igual, que é G, que dá um x2. Se a gente for analisar, seria o quê? A gente ia ter um x2 que é igual a x1 vezes CG, que é o sinal de saída, é o sinal, a função de transferência, é o sinal de saída pelo sinal de entrada. Então, no sinal de saída é o x2, esse aqui é o x1. Então, o G é a nossa função de transferência, só passando o x2, o x1 para o outro lado, a gente tem isso aqui. Agora, se a gente for analisar aqui também, a gente tem o que? X1 veio para esse ramo, passou por aqui e foi para cá. Então, seria x1 vezes g, que é igual a x2. x1 vezes g, passou para cá, é igual a x2. Então, é uma igualdade isso aqui, utilizar isso aqui quanto isso aqui. Agora, se eu quero mudar o ponto de derivação que está no sinal de entrada, não mais no sinal de saída, o que eu posso fazer? Analisando do mesmo jeitinho, seria basicamente uma função de transferência, então é x2 sobre x1, que esse é o sinal de saída, função de transferência, sinal de saída pelo sinal de entrada, x2 pelo x1, que é igual à nossa função de transferência, que é o g. Então isso tem que ser igual. Se eu mudar meu ponto de transferência de derivação para cá, eu tenho que acrescentar um novo bloco, que seria 1 sobre g, para que eu possa manter a igualdade da função de transferência, porque é o que a gente quer, manter a nossa função de transferência para que a gente só para que a gente consiga resolver o nosso problema, porque vamos dizer, desse jeito a gente não conseguiria, mas utilizando esse método a gente vai conseguir. Eu já vou mostrar um exemplo que a gente vai trabalhar bastante com os dois, daí vocês vão poder entender um pouquinho melhor por que a gente faz essas manipulações. E a gente pode alterar o ponto de soma também. O que seria alterar o ponto de soma? Seria basicamente aqui, ó. A gente tem um x1 vezes g. Esse é o sinal que está aqui, ó. E a gente tem um x2. Esses dois estão se somando. E isso é igual a x3. Então eu tenho x3 igual a x1 vezes g mais x2. Eu quero mudar esse ponto de soma agora para cá, para o início. Então o que eu faço? Fica x1, daí na bolinha de operação a gente tem x2 vezes 1 sobre
G, tudo isso multiplicado por G, que vai ser igual a x3, que tá aqui, ó, x3 é igual a G vezes x1 mais 1 sobre x2, que é igual. Ou a gente pode alterar também um ponto de soma que estava no início e ele ir para o fim. Sempre lembrando que a gente tem que respeitar esse conceito. Tudo que a gente tinha antes, a gente tem que ter depois que a gente fazer essa alteração. Satisfazendo isso, a gente consegue manipular os bloquinhos para a gente encontrar uma maneira de resolver nosso problema. Meio abstrato, mas eu trouxe um exemplo para vocês. Esse aqui é um problema, vamos dizer, a qual a gente estava utilizando nossa hidrelétrica e a gente tinha que controlar a frequência, a qualidade da nossa frequência da energia gerada, e esse foi o nosso sistema encontrado para que melhor fizesse isso. Se a gente olhar isso aqui, a gente não consegue achar a função de transferência que relaciona tanto C como E, porque a gente não consegue fazer nenhuma realimentação, que nem a gente aprendeu, a gente não consegue fazer nenhum paralelo, nenhuma série, a gente não consegue fazer uma soma direito, porque isso aqui representa uma realimentação, então isso aqui tá uma bagunça pra gente. Então o que a gente começa a fazer? A gente começa a utilizar aqueles meios que a gente viu agora, de alteração de ponto de soma e de derivação, para que a gente consiga resolver o problema. E mesmo ele parecendo assim meio bagunçado demais, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa fazer uma alteração só. A gente tem que fazer a alteração nesse ponto de soma. A gente resolvendo esse problema de ponto de soma, a gente consegue resolver o problema já. E como a gente faz isso? A gente basicamente vai tirar o ponto de soma que estava aqui no meio e a gente vai colocar ele aqui no início. Fazendo isso, eu tenho que fazer com que o sinal seja igual. Por isso que apareceu um G, eu não dividindo aqui, porque se eu não colocasse isso, a igualdade de colocar o ponto de soma aqui e aqui não seria a mesma, então eu não poderia fazer. Mas manipulando, colocando ele para cá, seria basicamente o sinal que vai estar entrando, vai ser só H2 depois, então não tem problema. A gente colocar o ponto de soma aqui. Beleza, fazendo isso, a gente pode ver tudo o que a gente viu, é questão de álgebra de bloco, de uma maneira bem simples. A gente pode ver os bloquinhos em série, a gente consegue ver essa realimentação, uma realimentação interna. Depois de fazer essa realimentação interna, a gente consegue ver uma outra realimentação, que vai ter um produto aqui primeiro. Isso aqui, vai ser isso aqui. Essa realimentaçãozinha aqui. Depois de fazer essa realimentação aqui, a gente vai ter uma outra realimentação aqui embaixo. Só para não confundir, eu vou fazer passo a passo. Eu fiz primeiro a realimentação aqui de cima. Ó, eu coloquei um mais e mais, nossa realimentação não vai ser mais mesmo. Não vai ser mais lá no G1 sobre 1 mais G1 vezes G2. Não, agora tem um sinal igual, então vai ser um menos lá. Então vai ser o quê? Ó? G1 vezes G2 divididos por 1 menos G1, G2, H1. Que seria o termo que está aqui sozinho. É o produto desses dois divididos por 1 menos, por causa do sinal igual, produto dos três. Beleza, já daquele trambolho a gente já quer uma coisa mais bonitinha. Fazendo isso, a gente pode fazer o quê? A gente faz o produto disso aqui. Então seria basicamente G1 vezes G2 vezes G3 divididos por isso aqui. E a gente faz uma outra realimentação aqui em cima. Agora é mais e menos, então o nosso sinal aqui vai ser mais. Aqui já está tudo manipulado, tá, pessoal? Daqui para cá, quando eu fiz a alimentação, já fiz toda a manipulação de dividir, de inverter e tudo mais, e a gente caiu nisso aqui. Fazendo isso aqui, a gente faz uma terceira realimentação, mas a gente pode ver o quê? Que a gente não tem mais esse bloquinho aqui. Quando a gente não tem esse bloquinho aqui, é basicamente 1. É 1. E como resultado, a gente tem um sistema que seria basicamente sinal de saída
função de entrada e a função de transferência que a gente utiliza para encontrar. Não sei se ficaria alguma dúvida para você, mas seria basicamente meios para encontrar essa função de transferência. Mas beleza, por que eu estou encontrando essa função de transferência? Por que eu tenho que encontrar ela? Para a gente poder, a partir dela, analisar os parâmetros que a gente vai ter que adicionar no nosso sistema para que a gente possa realizar o nosso controle. Seria basicamente isso aqui. Isso aqui vai estar representando só o nosso sistema atual, sem o controle. A minha hidrelétrica está funcionando dessa maneira, sem eu ficar toda hora baixando e aumentando minha portinha. Eu aumentei de uma vez, ela me deu isso aí. Mas isso aqui é o suficiente para que meu sistema seja estável. A partir dessa função de transferência, a gente pode dizer se o sistema é estável ou não. A gente pode dizer se a nossa função de transferência, a partir dessa função de transferência, quanto de ganho eu tenho que colocar, se eu tenho que atrasar o meu sistema, se eu tenho que... se eu quero que quando ele ligue, ele tenha uma amplitude máxima de tanto. Tipo, minha hidrelétrica está fechada. Minha hidrelétrica não funciona. Vou inaugurar uma nova. E quando eu ligar ela pela primeira vez, a frequência que eu vou atingir vai ser quanto? Vai ser 100 até ela estabilizar em 60? Se eu colocar 100 na primeira vez, pode ser que eu queime um monte de coisa até que ela estabilize. Então eu tenho que colocar, não, o máximo que minha frequência pode chegar quando eu ligar pela primeira vez seja 65. Então a partir disso aqui a gente começa a achar os parâmetros para que a gente possa projetar nosso controlador para funcionar da melhor maneira possível, nosso sistema da maneira que a gente quer, da maneira que a gente projetou. Beleza. Falei de estabilidade, então nada mais justo do que voltar um pouco para ela, falar um pouquinho dela. Então, nossa função de transferência é um bibo estável se somente se sua resposta a um impulso de h de t satisfaz a equação. Então, se nossa equação for menor do que infinito, ele é um sistema estável. Mas o que quer dizer um sistema ser menor que infinito como uma resposta ao impulso? Seria basicamente assim: nosso sistema, ele chegar a um ponto, a gente desligou nosso sistema pela primeira vez. Quando a gente ligou nosso sistema pela primeira vez, ele teve a sua amplitude de pico, que foi tipo o momento que eu liguei, puff, explodiu, e que a partir depois de um tempo, nosso sistema se estabilize em uma faixa que eu considero adequada para o funcionamento da minha hidrelétrica. Seria uma faixa. Então, ser estável, simplesmente, para a gente, vai ser basicamente estabilizar em algum momento no tempo para que ele não fique variando. Porque se nosso sistema ficasse assim, com essa característica aqui, variante, que nem uma senoidal, o tempo todo, a margem de erro vai ser muito maior. Isso não agrada a gente, sendo que a gente tem que manter um equilíbrio. A gente quer 57 a 63 Hz. Se ele ficar nessa variação contínua sem estar diminuindo nosso erro, quer dizer que o nosso controlador não funciona. Por que a gente projetou um controlador que vai deixar o nosso sistema variante? Ele não vai tender o nosso erro a zero. Tender o erro a zero, basicamente vamos dizer, se a gente quer trabalhar com zero aqui, vamos dizer que esse aqui é nosso 50, nosso 60. Eu quero que o meu sistema, lá no infinito, ele seja 60, assim, ele seja aproximadamente 60, ele tenda a 60. Se ele não tender a 60, se ele ficar nessa variação de amplitude gigantesca, sem tentar se estabilizar, nosso controlador não fez um bom trabalho, nosso controlador não satisfez. Ele pode até estar satisfazendo a nossa margem, vamos dizer que aqui é o 63, aqui é o 57. Ele pode até estar satisfazendo essa margem, mas ele não está atendendo o erro a zero.
ele é um sistema instável. Ele está funcionando, ele funciona no 63 e 57, mas ele não se estabiliza em algum momento. Ele não tende o erro a zero. Então, o conceito de estabilidade seria basicamente que a partir de uma resposta a um impulso, que seria tipo um breve impulso no tempo, seria uma amplitude muito alta em um tempo muito pequeno, ele responda a partir desse impulso, mas ele tenda ao erro a zero, ele tenda a se estabilizar. E eu falei para vocês da questão que a gente trabalha com a função de transferência para a gente encontrar os polos dos zeros e que resolvendo aquele monte de diagramas de bloco, isso facilita a gente. E o porquê que isso facilita a gente? Vamos dizer que a nossa resposta ao tempo aqui que a gente está respondendo é um negócio absurdo. Um negócio absurdo. Se fazer essa integral para ver se ele vai ser menor que infinito ou não, pode ser que dê muito trabalho. Mas se a gente tem um método para isso, se a gente utilizar o método de semiplanos esquerdo, a gente pode garantir que o nosso sistema ele é estável a partir dos nossos polos e zeros. Se nossos polos e zeros estiverem do lado esquerdo do nosso plano S, nosso plano complexo, o nosso sistema é estável. Vamos dizer, meus polos deram isso aqui, e meu zero isso aqui. Se isso ocorrer, pronto, nosso sistema é estável. É garantido isso. E a partir desse plano a gente vai poder analisar outras coisas em breve, quando a gente começar a ver um pouco mais para frente nesse conceito. Mas seria basicamente isso. A função transferência, ele pode nos dizer se o nosso sistema é estável a partir das suas saídas. Tanto do numerador, que seria os zeros, tanto do denominador, se o numerador os seus polos. Mas se a gente observar isso, a gente consegue ver o quê? Que o nosso sistema é estável se somente se nosso valor dos valores reais eles forem negativos. Os imaginários podem ser tanto positivos quanto negativos. Mas os nossos reais, os valores deles, eles são negativos para que ele possa estar do lado esquerdo. E esse é o conceito de plano esquerdo e estabilidade que eu queria passar para vocês. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer pela atenção. Que nem eu falei no começo, é difícil porque eu ainda sou um aluno. Eu sou um aluno, ainda estou no 7º período, antes dessa pandemia e tudo mais. Mas eu espero que isso possa ajudar vocês. E numa possível segunda aula, eu pretendo trazer um pouquinho mais de exercício para vocês, porque hoje foi mais jogação de conteúdo. Mas eu espero que isso sirva para vocês, para as matérias, e que vocês possam curtir nosso canal e seguir a gente lá. É isso que eu tenho para falar hoje. Muitíssimo obrigado.